falando sobre Flamengo, que eu acho importante a gente comentar, como vem o Flamengo para enfrentar o São Paulo, que eu acho que é importante. O Flamengo está numa situação um pouco delicada de bastidor, o Flamengo está sem o Pulgar, que sofreu uma lesão grave no Mundial. Não sei se o Arrascaeta está 100% recuperado de um problema muscular que ele teve também no Mundial, né? Mas de fato eles têm elenco de sobra ali para repor a altura. Mas temos um vídeo do Deco, que é um especialista do Flamengo, um cara que cobre Flamengo há bastante tempo, que mandou pra gente aqui, pro Arquibancada Tricolor, falando sobre como como o São Paulo vai enfrentar esse Flamengo pós-mundial. Então, tá na tela aí pra gente ver juntos. Do Arquibancada Tricolor, aqui quem fala é Deco SRN, trazendo as últimas informações do Flamengo. O Flamengo que teve uma semana bem conturbada em relação a problemas com o José Boto, departamento de futebol, aonde uma contratação de um jogador irlandês, o Mickey Johnston, acabou não acontecendo, dentre outros assuntos, problemas com Pedro, mas o presidente BAP entrou no circuito e está tudo já nos seus devidos lugares. O Flamengo agora focado no jogo contra o São Paulo e o Flamengo deverá ir a campo com algumas modificações, né? O jogador Gerson acabou indo para o Zenit da Rússia e temos algumas dúvidas em relação ao substituto, né? Poderá ser o Luiz Araújo, ex-cria, né? Na verdade, cria do São Paulo, ex-jogador do São Paulo. Poderá jogar pelo lado direito ali na função do Gerson, Plata. Enfim, o Flamengo tem algumas opções, mas não conta com o Pulgar, que se lesionou no jogo da Copa dos Clubes da FIFA, no jogo contra o Bayern de Munique, e deverá ser substituído pelo De La Cruz. Com isso, De La Cruz e Jorginho, que foi o único reforço do rubro-negro carioca até o momento. Mas ainda paira uma dúvida: Pedro estará em campo? Ainda não sabemos. É isso, novidades do Flamengo são essas. Abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, tá aí a mensagem do nosso querido amigo Deco. Queria agradecer demais a participação dele, né? A gente sempre tem, né? Alguns integrantes nossos sempre participam de lives dos canais segmentados de outros clubes, e o Deco também participou aqui hoje com a gente, dando, né, indícios de como vem esse Flamengo da São Paulina, para também entender como vem o adversário. Então, o Deck falou bastante sobre problemas de bastidores desse Flamengo, né? A não contratação do Mickey, mas não é o Mickey de Orlando, não, é o Mickey irlandês, né? Que na verdade nasceu na Escócia, olha que rolê aleatório. E era banco do West Brom, e aí teve uma interferência ali do BAP, que é o presidente do Flamengo, pela contratação, o diretor de futebol, que é o José Boto, não gostou muito. Enfim, teve umas questões envolvendo até outros jornalistas brasileiros também, de uma possível venda do Pedro, que não bateu muito bem. Fato é o seguinte: bom para o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, que está com um novo técnico, está focado para essa partida. Antes de eu passar a bola até para os meus amigos, eu queria fazer uma pergunta geral, eu queria que vocês respondessem. Qual que é a principal vantagem do São Paulo nesse confronto contra o Flamengo? Né? Muito se pinta sobre o Flamengo um bicho de sete cabeças, eu não acho. O Flamengo mostrou também muitos problemas estruturais, problemas táticos, apesar de ter um elenco estrelado com o próprio Felipe Luiz, né? E o Flamengo vem numa ressaca, numa dor de cabeça dessa eliminação para o Bayern de Munique, né? Então, assim, Ivan, eu queria que você falasse assim, quais são os principais pontos negativos desse Flamengo, como o São Paulo pode surpreender o adversário. Eu concordo com você, Léo, nesse lance do Flamengo. Eu acho que o Flamengo também ele é um pouco instável. Diferente, por exemplo, do Palmeiras, que a gente coloca como um adversário difícil, o Palmeiras ele consegue ser mais regular e estável, jogando pelo menos no futebol brasileiro. E o Palmeiras, o Flamengo já não, ele dá algumas osciladas e, tipo, na Libertadores não estava indo bem. Depois, beleza, no Brasileiro começou a ir bem, tanto que agora é líder. Aí foi, né, pro Mundial e tudo mais, e agora retorna. Como eu disse, a parte física talvez pode ser alguma coisa, talvez eles podem tentar se preservar de alguma forma. Alguns jogadores perderam o Pulgar, perderam o Gerson, jogadores importantes, né, nesse momento. E como o próprio Deco citou, o lance do Pedro, né, que também é uma incógnita, que estava todo esse lance do Pedro ser negociado, e toda essa coisa toda em relação... ao Pedro é um baita de um jogador, né? Então, acho que assim, o São Paulo... E assim, uma vantagem também do São Paulo é o próprio São Paulo ter mudado, porque assim, acho que o Flamengo não sabe como o São Paulo vai a campo. Por mais que talvez vazem essas prováveis escalações que a gente comenta aqui,
eles também não sabem como o São Paulo vai jogar. E assim, vai ser uma grande novidade, assim, né? Como que o São Paulo vem, qual vai ser a estratégia do Crespo. É óbvio que o Felipe Luiz é um grande técnico, acho ele um recente, mas muito bom técnico, ele sabe muito bem como montar o time dele. Mas assim, olhando para o São Paulo, vai ser difícil imaginar como vai ser. Até porque o São Paulo tem aí, talvez, alguns retornos, tem um novo técnico. Então, eu acho que uma das vantagens do São Paulo é meio que ser essa novidade. Isso aqui, como que o São Paulo vai a campo e poder aproveitar também realmente essas deficiências do time do Flamengo, que vem aí também, acho que tentando se provar de alguma forma, né? Vindo de uma derrota, de uma eliminação no Mundial de Clubes, enfim, né? Mas eu acho que essas são as vantagens. Acho que os desfalques que eles têm, que são desfalques importantes, talvez a questão do São Paulo ser uma incógnita, e daí cabe ao Crespo também saber surpreender o adversário da melhor maneira possível. Exato. JP, é importante falar sobre isso também, porque alguns cacos defensivos do Flamengo se mostram, né? Principalmente ali com a ausência do Pulgar. O Eric Pulgar, para mim, é uma peça fundamental desse tabuleiro de xadrez do Felipe Luiz, e o Alan é muito criticado pela torcida também, não vai bem, e ele talvez possa até improvisar o Léo Ortiz com Danilo e Léo Pereira na zaga. Você concorda? Você acha que isso pode acontecer? Pode acontecer, sim. Inclusive a saída do Pulgar, por exemplo, o setorista, né, o Deco falou que a entrada do De La Cruz seria a tendência, mas o De La Cruz tem uma característica diferente, completamente diferente do Pulgar, né? Não é um jogador tão marcador assim, apesar de jogar ali no meio de campo, é um cara com uma chegada um pouco maior ao ataque, né? Eu acho que o São Paulo, ele, assim, se ele tem alguma vantagem nesse jogo, talvez seja a questão do fato novo do Crespo. Ninguém espera como que o São Paulo vai entrar em campo, e aí é o que a Van falou, o São Paulo pode surpreender por conta disso, e acho que o próprio favoritismo exagerado do Flamengo, isso colocado por muitos, né, como um favorito, né, extremamente favorito, e de fato o Flamengo é favorito para o jogo, mas esse excesso de favoritismo talvez do Flamengo possa atrapalhar o time carioca, que vem de uma derrota no Mundial, claro, por Bayern de Munique. Você vai falar, poxa, perdeu para o Bayern de Munique, é um momento complicado. Eu não vou falar que é um momento complicado, mas é uma derrota que foi doída, porque você vai analisar os gols sofridos pelo time do Flamengo, alguns gols eram evitáveis. Não acho que o Flamengo venceria o jogo. Acho que naturalmente o Bayern sairia classificado, porque é mais time do que o Flamengo, obviamente. Mas o Flamengo fez um jogo que poderia talvez ter competido mais, talvez ter criado mais problema para o Bayern de Munique se fosse um pouquinho mais atento, principalmente na sua saída de bola. Inclusive é uma dica, talvez, para o Crespo ficar de olho nessa saída de bola do Flamengo, que cometeu alguns erros, né? O Flamengo, os gols que ele sofre no Mundial, praticamente todos com saídas de bola errada, né? Então, talvez seja um ponto aí para o São Paulo ficar observando e, de repente, apostar nesse erro do Flamengo para fazer um gol e de repente fechar a casinha, né, administrar o placar, porque é muito difícil o jogo. O São Paulo não vai poder desperdiçar nenhuma chance e vai ter que jogar muito atento, né? Vai ser aquele jogo que o São Paulo vai ter que errar praticamente nada. Eu sei que é muito difícil em 90 minutos, 95 minutos você não errar nada, mas o São Paulo vai ter que errar o mínimo possível para tentar sair com um bom resultado do Maracanã, que é possível, tá? É possível, São Paulo consegue. São Paulo tem um elenco que não é da qualidade do Flamengo, mas é um bom time. São Paulo tem talvez não um elenco numeroso, mas tem um elenco que pode ser competitivo. Eu acho que, inclusive, é o que eu falava aqui, o São Paulo estava devendo futebol e esse elenco e esse time poderia ser cobrado porque precisa apresentar mais do que vinha apresentando. O São Paulo pode entregar muito mais do que entregou contra Vasco, contra Bahia, contra Mirassol, contra Fortaleza. Todos esses jogos do Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogou muito abaixo. E não tem esse negócio de, porque o Zubeldia estava tirando leite de pedra. Não existe isso, gente. O elenco do São Paulo é muito mais qualificado do que vinha apresentando nos jogos. Não é um elenco que tá para disputar título brasileiro, não é um elenco de G4, na minha visão, mas também não é um elenco de 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo pode sim conseguir um bom resultado contra o Flamengo, desde que jogue com uma boa estratégia, jogue com muita concentração e também entenda que não é favorito para esse jogo. O São Paulo tem que entrar com essa humildade, esse reconhecimento, porque o Flamengo, de fato, hoje é mais time do que o São Paulo. Para mim, é o melhor elenco da América do Sul. A Milena tem um questionamento importante aqui. Ela falou o seguinte, sobre o Lucas no primeiro e no segundo tempo, e se for para o banco de reservas, quem ficará no lugar dele? Porque agora com o Crespo a novidade é que cada um vai jogar na sua devida posição. Pois é, Milena, eu acho o seguinte, muito se pinta sobre o favoritismo absoluto do Flamengo, eu não concordo. Eu acho que esse Flamengo tem cacos defensivos importantes que o São Paulo pode, e é um jogo que o São Paulo tem que pisar na bola, na lealdade, não é ser desleal, mas é pisar na bola, não deixar o Flamengo jogar. Não à toa,
o Crespo está ensaiando uma linha de 3 atrás, com 2 alas, e principalmente povoar o meio campo com 3 volantes. Ele tirou o Oscar de volante, se isso se concretizar, lembrando que a escalação que a gente passou é uma possível escalação, então ele colocou 3 volantes realmente para marcar incessantemente a articulação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo não tem Gerson, que era o melhor do time nos últimos tempos, e o Pulgar. Então o Flamengo vai ter essas alas, e se deixar o Jorginho jogar, que é o cérebro desse time, é o cara que vai quebrar linhas, a gente vai ter problema. Eu creio que o São Paulo possa sim sair com os 3 pontos, mas seria muito bom um ponto no Maracanã. Seria muito bom, acho que daria muita moral para a sequência de jogos do São Paulo, que pega Red Bull fora, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, e o Corinthians em casa. Então, um empate já seria muito bom, mas dá para sair com uma vitória sim, até pelo retrospecto. Se a gente for analisar, o retrospecto do São Paulo é bom contra o Flamengo, a gente sabe muito bem.